O ar no salão privado do restaurante Vértice parecia mais pesado do que o normal. As luzes amareladas refletiam nas taças de cristal e no mogno polido da mesa, mas apesar do luxo, havia algo sufocante naquele ambiente. Arthur Vasconcelos sentia cada vibração em sua espinha. A caneta de luxo, presente dos compradores, parecia fria e estranha em sua mão. Diante dele, o contrato que representava o ápice de sua vida, a venda de sua empresa de biotecnologia, a Nexus Gen, um império nascido em uma garagem, agora reduzido a cláusulas densas em papel marfim. Nexus Gen não era apenas código e patentes. Era a memória de noites sem dormir. A esperança de curar doenças que afligiram sua própria família. Cada linha daquele contrato parecia uma lápide para essa intenção original. Ele tentava focar nos números, na lógica, mas seu coração estava preso ao laboratório, ao cheiro de reagentes e à emoção da descoberta. Aquele era o seu verdadeiro legado, não os dígitos em uma conta bancária. Arthur sentia-se um espectador em sua própria vitória. O barulho das taças de cristal parecia distante, abafado pela voz em sua cabeça que questionava a finalidade de tudo aquilo. Ele estava prestes a entregar a chave de seu universo para homens que viam sua criação apenas como mais um ativo em um portfólio bilionário, uma ferramenta para fins que ele talvez nunca compreendesse o resto de sua vida. Uma assinatura o tornaria livre, mas livre para quê? A pergunta ecoava no silêncio entre as conversas, uma dúvida que o dinheiro não podia comprar nem responder. E era essa dúvida que tornava a presença imponente de Ricardo Montenegro, do outro lado da mesa, ainda mais desconcertante. Projeções de lucro com a facilidade de quem discute o clima. Para ele, a aquisição da Nexus Gen era um movimento estratégico, um jogo de xadrez corporativo, onde Arthur era uma peça valiosa, mas ainda assim, apenas uma peça a ser capturada e utilizada. Gesto de encorajamento que mais parecia uma ordem velada. Arthur, este é um momento histórico para nós, para a inovação, disse ele, suas palavras soando grandiosas, porém ocas de qualquer sentimento genuíno. Advogados para garantir o máximo de vantagem para a Omnicorp, transformando o sonho de Arthur em um conjunto de obrigações e entregáveis rigidamente definidos para o conglomerado. Corporativa e impessoal, representada por um homem cuja única lealdade era ao resultado final e ao valor das ações. Dos sorrisos ensaiados que enchiam aquela sala de jantar privada, humanas que testemunhava diariamente, a enxergar padrões onde outros viam apenas o caos. Anos servindo à elite da cidade, lhe deram um doutorado informal em psicologia social, identificando a arrogância, a insegurança e a ganância escondidas por trás de roupas caras e discursos eloquentes. Via algo na dinâmica entre Arthur e Ricardo que soava um alarme interno, uma dissonância que ela não conseguia ignorar, algo que a lembrava de um passado que ela lutava para esquecer. Captaram um detalhe no canto de um bloco de notas de Ricardo. Não era um número de telefone ou um lembrete de reunião. Era uma pequena anotação, uma sequência alfanumérica que parecia uma fórmula química. Para qualquer outra pessoa, seria um rabisco sem sentido. Para Clara, aquela combinação de letras e números era um fantasma, uma chave para uma porta escura de sua memória. Transformava a cena de uma simples transação comercial em algo muito mais sinistro. Ela sentiu um calafrio, percebendo que o destino da criação de Arthur, e talvez muito mais, estava prestes a ser selado com base em uma mentira. A caneta de luxo finalmente estava na posição correta, pronta para descer sobre o papel, desaparecer completamente, substituído pelo som de sua própria respiração. 500 milhões de reais. A frase ecoava em sua mente, uma tentação e uma sentença. Era a libertação da preocupação financeira para sempre. Mas a que custo para seu propósito original, brilho da vitória iminente? Para eles, a hesitação de Arthur era apenas o drama final antes da conclusão de um negócio brilhante. Um último suspiro de sentimentalismo antes de a lógica do capital prevalecer sobre qualquer outra coisa. Genéticas era sua obra-prima, uma sinfonia de dados e biologia. Entregá-la parecia uma traição àquela promessa, especialmente sem saber as verdadeiras intenções da Omnicorp para além das garantias vagas do contrato. De anos de luta e incerteza,
Era a escolha racional. A escolha que todos esperavam que ele fizesse, sem pensar duas vezes na complexidade do que estava entregando. Perto de seu ouvido, o suficiente para que apenas ele pudesse ouvir o sussurro que estava prestes a congelar o tempo. Seriedade nos olhos dela, quando se endireitou, confirmou a realidade do aviso. Perguntas não feitas. Os outros executivos trocavam olhares confusos, tentando decifrar a repentina mudança de cenário. Arthur sentia todos os olhos sobre ele, esperando uma explicação que ele não tinha como dar. A sua mente, antes focada na decisão de assinar ou não, agora corria freneticamente, tentando conectar o aviso enigmático de uma completa estranha com o documento de R$500 milhão à sua frente. Tempo. Não podia prosseguir. O aviso, vindo de uma fonte tão inesperada, parecia genuíno. Um ato de coragem inexplicável, que ele sentia que precisava honrar com, no mínimo, uma pausa. A dúvida de R$500 bilhão acabara de ser semeada em solo fértil, e Arthur sabia que não haveria assinatura, até que ele entendesse a profundidade daquela semente, de sua família. Era a recompensa tangível por anos de dedicação, noites em claro e sacrifícios pessoais. Ignorar o aviso da garçonete era o caminho mais fácil, o mais lógico. Assinar o contrato, agradecer a todos e sair daquele restaurante como um dos homens mais ricos do país. Mais de 200 páginas do contrato? Assinar aquele documento sem entender o aviso poderia significar não apenas um mau negócio, mas a perda total do controle sobre sua criação, talvez para fins que ele considerava imorais. O paciente agora parecia uma máscara mal ajustada, e sentiu uma desconfiança crescente. Por que a pressão sutil para assinar ali, naquele instante? De repente, o valor monetário do acordo começou a parecer secundário diante do peso moral da escolha, que começou a fortalecer sua resolução de não ceder. Euforia da primeira vez que o algoritmo funcionou, identificando corretamente um marcador em uma amostra de teste. Não houve champanhe nem investidores, apenas ele, sozinho na madrugada, chorando de alívio e exaustão. Aquele momento de pura descoberta era a riqueza, o verdadeiro valor de sua criação. Comparado àquilo, os R$500 milhões pareciam um prêmio de consolação, uma compensação inadequada por algo tão pessoal e vital. Um compromisso difícil. Ele se convenceu de que os vastos recursos do conglomerado poderiam levar sua tecnologia a um público global, ajudando milhões. Mas agora, o sussurro de Clara o forçava a confrontar a possibilidade de que suas intenções pudessem ser pervertidas. A mesma ferramenta que ele criou para salvar vidas poderia, nas mãos erradas, ser usada para discriminar, para precificar seguros ou até para algo pior, maior vulnerabilidade. Ricardo Montenegro via apenas uma patente lucrativa e uma fatia de mercado. Arthur via o rosto de sua irmã, as longas noites de estudo e a promessa de fazer a diferença. E era essa visão que agora lhe dava a força para resistir à pressão, para olhar para Ricardo não como um benfeitor, mas como uma possível ameaça ao seu verdadeiro legado. Mais suave. Arthur, talvez você esteja sentindo a pressão do momento. É natural. Estamos falando de uma mudança de vida, ele disse, tentando reenquadrar a hesitação de Arthur como uma simples ansiedade, um nervosismo compreensível que ele, como um experiente homem de negócios, poderia ajudar a acalmar e a dissipar. Pequena interrupção nos distraia do nosso objetivo comum. O futuro da medicina está neste documento, acrescentou ele, usando as próprias ambições de Arthur contra ele. Era uma manipulação habilidosa, projetada para fazer Arthur se sentir tolo por duvidar, por deixar que algo tão trivial o abalasse. Contradizia o calor de suas palavras. O carisma que antes parecia genuíno agora soava ensaiado, uma performance para garantir que o roteiro chegasse à sua conclusão programada. Cada palavra de tranquilidade parecia, na verdade, um empurrão para a beira do precipício. Negócio fosse totalmente transparente e benéfico para ambas as partes? A insistência de Ricardo para uma resolução imediata transformou uma bandeira amarela em uma bandeira vermelha flamejante, alertando Arthur sobre o perigo iminente no acordo. Sala, antes um palco para a celebração da Omnicorp, transformara-se num interrogatório silencioso e a simples decisão de Arthur de não mover a caneta o colocara inesperadamente no controle da situação. Ricardo desapareceu por completo,
substituído por uma máscara de incredulidade e, por baixo dela, uma fúria gélida que ele lutava para conter. Era mais um obstáculo. Era um veto, uma parede erguida no último segundo possível. Inexplicável decisão de parar. Pergunta de Ricardo. Em vez disso, seu olhar se voltou para o outro lado do salão, procurando por Clara. Ele precisava entender a origem do aviso, a chave para sua decisão, para o futuro de sua empresa e para a verdade por trás das intenções da Omnicorp. Estava com a mulher que servia o café, a observadora que, com apenas 5 palavras, havia lhe dado o poder de parar o mundo. Não passaria despercebido e preparou-se para as consequências. Seu coração batia acelerado, não de medo, mas de uma adrenalina que não sentia há anos. O que a impeliu a agir foi a visão daquela pequena anotação no bloco de notas de Ricardo Montenegro. Não era uma fórmula qualquer, era um identificador de projeto. Sequência alfanumérica, algo como PX-173B. Continha um rastro de fósforo de seu passado. Ela a reconheceu instantaneamente. Era o código de um projeto arquivado de uma subsidiária da Omnicorp, onde ela trabalhara como química-chefe, um projeto que fora oficialmente cancelado por dilemas éticos intransponíveis, submissão, complacência e outras características comportamentais. O objetivo era criar um sistema de triagem de pessoal em nível molecular, uma ferramenta de controle social disfarçada de inovação em recursos humanos. Vender a tecnologia para governos e corporações seria extremamente lucrativo e profundamente distópico. Segundo, e mais sutilmente, ela suspeitava que o contrato continha uma cláusula química ou legal que desviava a patente de Arthur para esse propósito sem que ele soubesse, uma brecha técnica para corromper a nobreza de sua invenção original, ativar aquele pesadelo. A Nexus Gen não estava sendo comprada. Estava sendo canibalizada para alimentar uma ambição corporativa muito mais sombria. E Clara era a única pessoa na sala que conhecia a verdade. Implicações éticas? Ela redigiu um relatório detalhado e o apresentou ao comitê de ética da empresa, acreditando ingenuamente na integridade do sistema que a empregava. Sob a ameaça de um processo judicial que a arruinaria, foi forçada a assinar um acordo de confidencialidade e um termo de demissão. Carregava o peso daquele silêncio forçado todos os dias. Arthur não foi apenas um ato para salvar um estranho. Foi um ato de redenção pessoal. Foi a sua chance de finalmente terminar a luta que começou anos atrás. Desta vez, ela não estava sozinha com um relatório em mãos. Ela tinha o próprio criador da tecnologia ao seu lado, um homem que parecia ter a integridade que faltava aos executivos que a destruíram. Era sua segunda chance de fazer a coisa certa. Serviços que ele encontrava diariamente. Ele mal anotou, exceto pelo momento em que ela interrompeu o fluxo da assinatura, um aborrecimento momentâneo que ele já havia descartado. A ideia de que aquela mulher pudesse ter qualquer conhecimento sobre seus planos mais secretos era tão absurda que nem sequer cruzou sua mente. A arrogância era seu ponto cego. Ela era parte da mobília, uma presença funcional que permitia que as pessoas ao seu redor baixassem a guarda e revelassem suas verdadeiras naturezas. Ela já tinha visto acordos serem fechados e desfeitos, segredos sussurrados e fortunas perdidas, tudo enquanto servia uma taça de vinho ou um café. Acabado de lhe servir água. A química que ele e a empresa silenciaram anos atrás estava agora a poucos metros de distância, observando-o tentar perpetrar uma fraude ética de escala muito maior, usando a mesma lógica predatória de antes. Que um aviso era uma acusação, e Arthur, com sua hesitação, havia aberto uma pequena fresta para que essa acusação pudesse ser ouvida e talvez compreendida. Às vezes, os rostos mais ignorados na multidão são os que detêm o poder de mudar tudo. O jogo corporativo contra si mesmo. Ele insiste que não devo assinar. Arthur havia ganhado o que mais precisava. Tempo. Tempo para encontrar Clara, para entender a profundidade de seu aviso, para investigar a cláusula 11B e para descobrir a verdade por trás da fórmula errada. Ele se levantou, apertou as mãos de todos com uma polidez fria e se preparou para sair, deixando para trás uma sala cheia de executivos furiosos e um acordo de R$500 milhão suspenso por um fio. Ricardo Montenegro desmoronou. Ele permaneceu sentado por um momento,
seu rosto uma máscara de fúria contida. Seus dedos apertaram a taça de vinho com tanta força que o cristal estalou, uma pequena teia de aranha se formando na superfície. O som agudo cortou o silêncio tenso, um reflexo perfeito de seu estado de espírito prestes a se estilhaçar. Descubra quem é o advogado de patentes dele. Descubra qual é a suposta inconsistência. Eu quero um relatório completo em minha mesa em 1 hora. Sua voz era um silvo baixo e ameaçador. A culpa, em sua mente, não poderia ser de uma falha no contrato. Deveria ser uma tática de negociação. Coincidência da garçonete se aproximando, naquele exato momento começou a parecer menos uma coincidência e mais uma variável imprevista e irritante. Ele se amaldiçoou por realizar uma negociação tão sensível em um local público, mesmo que fosse um restaurante exclusivo. Arthur, instigada por um fator desconhecido, era uma afronta à sua competência, uma falha em seu planejamento meticuloso. Alguém ou algo havia interferido em seu jogo, e ele não descansaria até descobrir quem e por quê. O colocaria em uma posição de poder inimaginável dentro da Omnicorp. Agora, tudo estava em risco, e a fonte de seu problema poderia ser a pessoa mais improvável daquela sala. Uma mistura de ansiedade e esperança. A verdade, ele sentia, estava a poucos passos de distância. As palavras dela se encaixaram perfeitamente em sua desconfiança. Como você sabe disso? Quem é você? Ele perguntou, tentando entender como uma garçonete poderia ter acesso a informações tão confidenciais. A história dela era inacreditável, mas a sinceridade em seus olhos era inegável. Ela não tinha nada a ganhar mentindo para ele, e tudo a perder ao se envolver naquela situação de alto risco. Carreira quando descobri a verdade, explicou Clara, um resumo doloroso de anos de injustiça. Ricardo Montenegro estava no comando. Ele não me reconheceu. Para ele, sou invisível. Essa foi minha vantagem. A conversa nos bastidores, no cenário mais improvável, estava revelando uma conspiração que valia muito mais do que R$500 milhão. Valia o futuro da privacidade humana. Legal. O que eles descobriram foi chocante, uma obra-prima da ofuscação jurídica. A cláusula, enterrada em jargão técnico, concedia à Omnicorp direitos irrestritos sobre tecnologias adaptativas e derivações de análise de dados secundários. Uma linguagem vaga que parecia inofensiva para um leigo, mas que era, na verdade, uma licença para roubar, considerando qualquer nova aplicação como uma derivação de sua propriedade exclusiva. Isso significava que eles poderiam reativar o projeto PX-763B, usando a tecnologia de Arthur, e ele não teria nenhum controle legal, direito a royalties ou sequer o direito de ser informado sobre o uso que sua criação estava tendo. Empresa que colocava o lucro acima de qualquer princípio humano. Arthur se sentiu traído e, ao mesmo tempo, incrivelmente grato. Clara não apenas o salvou de um mau negócio, ela o salvou de se tornar um cúmplice involuntário de uma atrocidade ética. Compra, mas um pagamento para silenciar Arthur e tomar posse de seu legado, corrompendo-o de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado em seus piores pesadelos. Cláusula obscura iluminou o único caminho que ele poderia seguir: sucesso em seus futuros empreendimentos. Não havia espaço para negociação. Da maneira mais eficaz possível, mantendo-a, ondas de choque pelo setor de tecnologia. Analistas e concorrentes especularam descontroladamente sobre os motivos. Alguns disseram que Arthur era arrogante, outros que ele era um negociador instável. Ninguém, exceto um pequeno círculo de pessoas, conhecia a verdadeira razão. Arthur aceitou o julgamento do mundo exterior em silêncio, sabendo que a verdadeira vitória não é aquela que é celebrada publicamente, mas aquela que permite que você durma em paz à noite. Perdedor. Pelo contrário, sentia-se mais no controle de seu destino do que nunca. A Nexus Gen continuaria sendo sua, guiada por sua visão original. A estrada à frente seria mais difícil, sem o capital da Omnicorp, mas seria uma estrada que valia a pena percorrer. A honestidade daquela resolução era muito mais satisfatória do que qualquer celebração hipócrita que um acordo com Ricardo Montenegro poderia ter proporcionado. Rapidamente. Sem a injeção de capital da Omnicorp, a Nexus Gen enfrentou dificuldades financeiras. Arthur teve que tomar decisões difíceis,
incluindo a redução de alguns projetos de expansão e a busca por novos investidores, desta vez com um escrutínio muito mais rigoroso. O caminho da integridade era íngreme e solitário, desprovido dos aplausos que acompanham as grandes vitórias financeiras celebradas pelo mercado, desmascarado e a Omnicorp exposta. O conglomerado simplesmente se moveu para seu próximo alvo, e o projeto PX 773B provavelmente voltou para a gaveta, aguardando uma nova oportunidade, uma nova tecnologia para corromper. A justiça, no mundo real, raramente é um espetáculo. Muitas vezes, é uma série de pequenas batalhas vencidas no silêncio, longe dos holofotes, por pessoas comuns, e deixou escapar $500 milhão. Mas para sua equipe, para as poucas pessoas que sabiam a verdade, ele se tornou um líder de verdade. Alguém que colocou os princípios acima do lucro. A lealdade de seus funcionários se aprofundou, e a cultura da Nexus Gen se solidificou em torno de um propósito ético renovado e inabalável. Se tornar um monstro, e essa era uma riqueza que nenhum contrato poderia comprar. A resolução de sua história não foi um final feliz no sentido tradicional, mas um final honesto, que refletia a complexidade das escolhas morais no mundo real. Dinheiro, mas imensuravelmente mais rico em caráter, provando que o sucesso não é medido apenas pelo que se ganha, mas também por aquilo que se recusa a perder. Um segredo compartilhado apenas com o homem, cuja vida ela mudou com um sussurro de 5 palavras. Precioso e significativo de sua coragem e conhecimento. O retorno ao anonimato não foi uma derrota, mas uma transição. Ela não precisava dos holofotes. Sua satisfação vinha de saber que havia feito a diferença, que havia impedido que uma tecnologia poderosa caísse em mãos erradas. Sua vitória foi interna, a reafirmação de seus próprios valores e a prova de que uma pessoa, mesmo quando destituída de poder formal, pode mudar o curso da história com um ato de integridade. Bússola moral da narrativa. Sua jornada, do silêncio forçado à ação decisiva e de volta a uma vida de propósito silencioso, reflete uma verdade profunda. Os atos mais significativos de justiça muitas vezes acontecem longe dos olhos do mundo, realizados por pessoas comuns que escolhem fazer a coisa certa, não por recompensa, mas porque é a coisa certa a fazer. Onde a Nexus Gen começou a crescer. Sobre a mesa, em vez de um contrato de $500 milhão, estava o esboço original de seu algoritmo, rabiscado em um caderno anos atrás. Olhando para aquelas anotações, ele entendeu o verdadeiro significado de valor, uma lição que nenhuma escola de negócios poderia ensinar. Ele havia escolhido um tipo diferente de riqueza, uma que era imune às flutuações da bolsa de valores, a paz de espírito. Ele percebeu que a liberdade que buscava não viria de não ter que trabalhar, mas de poder trabalhar em algo em que acreditava, permanecer fiel ao que o coração define como certo. É uma narrativa sobre a coragem encontrada nos lugares mais inesperados e a força que surge da vulnerabilidade. Pode ser uma âncora em meio à tempestade da ambição corporativa desmedida, insight valioso sobre o preço da alma no mercado da vida.